Vamos lá, pessoal. Testes diagnósticos. Seriam um dos mais importantes temas da medicina preventiva para vocês. Isso cai muito em prova, pessoal. E eu dou um conselho e vou tentar explicar de uma forma que eu acho mais fácil de entender. Qual é, pessoal? Entenda o conceito para você extrair a fórmula. Sem ter que ficar, gente, decorando a fórmula. Entende o conceito. Vocês vão perceber com o conceito de cada um como as formas vêm na sua cabeça. Quer ver? Vamos devagar. Começando aqui, pessoal, pela sensibilidade. Qual é a definição, qual é o conceito de sensibilidade? Está aqui, ó. É a chance de um teste ser positivo, dado que o indivíduo é doente. Pega isso e vamos olhar para a tabela. Mas, Gustavo, por que essa tabela? Gente, porque é sempre essa tabela que vocês vão ter que usar. Às vezes ele vai entregar para vocês de mão beijada, ou às vezes vocês vão ter que deduzir. Mas sempre a ideia é uma só, pessoal. Ele compara quem é doente, quem não é doente, com um novo teste, quando deu positivo e quando o teste deu negativo. Às vezes, ele fala assim, ó, a prevalência de uma doença dentre 1000 pessoas é 100. Ele está me dizendo quem é doente, que seria 100, e quem não é doente seria 900. Às vezes ele fala assim, ó, o teste novo comparado a um padrão ouro, o padrão ouro seria quem é doente e quem não é doente. Gente, sempre vai ser dessa forma. Procura, lê de novo, interpreta a questão que você vai chegar nessa tabela. A intenção dessa tabela é você encontrar 4 variáveis. Nem sempre ficam tão claras. Aí você vai ter que descobrir. Quais são elas? Os doentes com teste positivo, chamado de verdadeiro positivo, beleza? Os doentes com teste negativo, chamado de falso negativo. Os não doentes ou sadios com teste positivo, chamado de falso positivo. E, por último, os não doentes com teste negativo, chamado de verdadeiro negativo. Beleza? Quer ver? Vamos entender agora pegando o conceito. Não é a chance de um teste ser positivo dado que o indivíduo é doente? Não é a chance de um teste ser positivo dentre os indivíduos doentes? Então, olho só os doentes e qual é a chance de ser positivo? Está aqui. Beleza? Então, a chance de ser positivo dentre os indivíduos doentes é A sobre A mais C. Pegaram? Essa é a ideia. Beleza? Vamos entender agora, seguindo um pouquinho o raciocínio. Vamos para a especificidade, vamos lá. Olha lá, gente. Especificidade, conceito, está ali. Chance de um teste ser negativo, dado que o indivíduo não é doente. Na tabela, pessoal, devagar, olha lá. Chance de um teste ser negativo, dado que o indivíduo não é doente. Ou seja, dentre os sadios, dentre os não doentes, qual é a chance desse teste ser negativo? Entendendo, está aqui embaixo, pessoal, olha lá. Chance ser negativo, D sobre os não doentes. B mais D. Pegaram? Essa é a ideia, gente. Quer ver? Vamos para o valor preditivo para a gente entender melhor. Vamos lá. Valor preditivo positivo. Está ali o conceito, pessoal. Chance do indivíduo ser doente, dado que seu teste foi positivo. Não entendi, Gustavo. Vamos na tabela. Dentre todos os testes positivos, qual é a chance do indivíduo ser doente? Está aqui, pessoal, olha lá. A sobre A mais B. Beleza? Dentre os testes positivos, qual é a chance dele ser doente? A sobre A mais B. Seguindo a mesma ideia, valor preditivo negativo, pessoal, está ali para vocês, ó. Chance do indivíduo não ser doente, dado que seu teste foi negativo. Está aqui, pessoal. Chance dele não ser doente, dado que seu teste foi negativo. Então, é D sobre C mais D. Pessoal, você deduz, fica fácil, eu garanto para vocês. Combinado? Vamos treinar, fica tranquilo, já já a gente vai treinar. Vamos seguir a aula. Vamos lá, pessoal. Curva ROC. Para começar, para que serve uma curva ROC? Eu vou explicar de uma forma bem assim, bem rápida, porque isso cai pouco em prova, é para vocês entenderem basicamente o que eu vou falar. Gente, a curva ROC serve basicamente para eu diferenciar 2 tipos de estudos. 2 tipos de teste, na verdade. Aqui, por exemplo, o teste A e o teste B estão sendo aqui comparados. Por quê, pessoal? A curva ROC, ela tem no seu eixo X, beleza? Ou seja, das abscissas, a especificidade. E tem no seu eixo Y, ou seja, das ordenadas, a sua sensibilidade. Quanto mais para cima e para a esquerda, melhor vai ser o meu teste diagnóstico. Pegaram a ideia, pessoal? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Isso já cai em prova. Quanto mais para cima e para a esquerda, melhor vai ser o meu teste. E comparando 2 estudos, pessoal, A e B, qual vai ser o melhor? Pessoal, o melhor estudo
vai ser sempre o estudo que tiver maior área na curva ROC. Pega aqui, gente, que a área do teste A é bem maior do que a área do teste B. Logo, com certeza, o teste A é melhor, porque tem mais especificidade e tem mais sensibilidade. Gustavo, então qual seria o teste ideal? Ué, seria o teste que tivesse exatamente aqui. O teste com 100% de especificidade e 100% de sensibilidade. Isso é possível? Pessoal, é claro que, de uma forma geral, não é possível, mas seria o teste mais perfeito de todos. Isso já cai em prova, tá? Perguntava se é possível existir um teste com 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. E é possível sim. É claro que, em linhas gerais, a gente sabe que não existe, né? É muito difícil, mas é possível. Seria o teste mais perfeito. Por quê? Daria positivo só para os doentes e daria negativo só para os não doentes. E um teste, uma outra pergunta já cai em prova, pessoal. Vou até ficar aqui na frente para vocês entenderem o que eu estou falando. E um teste com 100% de sensibilidade e 0% de especificidade. É possível? É possível também, mas seria um teste muito ruim. Por quê, pessoal? Seria um teste que só daria positivo para todo mundo. A sensibilidade sendo 100%, eu pegaria todos os doentes. Vai dar positivo em todos os doentes, sensibilidade 100%. Mas também vai dar positivo em todos os não doentes, porque a especificidade é 0. Pegaram a ideia? Essa é a ideia. Entendi isso, que às vezes eu converso muito sobre questões que já caíram com vocês. Pegaram a curva ROC? Pegaram? Fechou, vamos para o próximo. Vamos lá, gente. Razão de verossimilhança. Às vezes cai em prova de vocês. O que significa? O que eu calculo numa razão de verossimilhança? Tá ali, gente, o conceito. É a probabilidade de um resultado do teste em pessoas com doença, dividido, ou seja, comparando, pela probabilidade do resultado do teste em pessoas sem a doença. Gustavo, não entendi. Como assim? Não estou entendendo nada. Pessoal, vamos entender devagar. Vamos lá. Uma razão de verossimilhança positiva. Qual o conceito que eu tenho aqui? Seria qual é a probabilidade do teste ser positivo em doente em relação à probabilidade do teste ser positivo em não doente. Gustavo, ainda não entendi. Então vamos devagar, pessoal. Qual é a probabilidade do teste ser positivo em doente? Teste ser positivo em doente. Devagar. A sobre A mais C. Perfeito, Gustavo. Agora eu quero isso que seja dividido pela probabilidade do teste ser positivo nos não doentes. B sobre B mais D. Gente, viu? Entende o conceito que a fórmula sai. Olha a fórmula aqui embaixo, que bonitinho. Fechou, gente. Já entendeu? Não tem dúvida. E isso dá igual, a gente não viu que tem toda a relação com sensibilidade e especificidade? Isso aqui, em linhas gerais, vai dar igual a isso aqui, ó. Então, a razão de verossimilhança positiva é sensibilidade divididos por 1 menos especificidade. Acabou, já entendeu. Nunca mais esquece. Tá bom? Vamos para a negativa agora, vamos juntos. A razão de verossimilhança negativa, pessoal, a mesma ideia. Probabilidade do teste ser negativo em doentes em relação à probabilidade do teste ser negativo em não doente. Então, probabilidade do teste ser negativo em doente, C sobre A mais C, em relação à probabilidade do teste ser negativo em não doente. Está ali para vocês. Gente, a mesma ideia. C sobre A mais C sobre D sobre B mais D. Beleza? A chance de teste ser negativo em não doente. É a comparação, então, pessoal. Probabilidade, quanto é maior, por exemplo, um teste ser positivo em doentes em relação a não doentes? Na razão de verossimilhança positiva. E na razão de verossimilhança negativa, é a comparação. Quanto é maior a chance do teste ser negativo em doentes em relação aos não doentes? Fechou. Já entendeu, não tem mais dúvida. Combinado? Vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Agora, em relação ainda aos testes diagnósticos, eu comparo aqui os testes múltiplos. Tem dois tipos de testes múltiplos que mais caem na prova de vocês. Tem os testes em série e tem os testes em paralelo. Gustavo, eu não sei o que é um teste em série. Entende? Teste em série, pessoal, é aquele que eu faço primeiro. Aí, eu tenho dúvida diagnóstica. Peraí, deu positivo, mas eu preciso confirmar isso. Porque isso é uma doença muito importante. Eu não posso dar positivo e dizer que o paciente é doente assim. É uma doença muito estigmatizante, que o tratamento é muito importante. Que eu tenho que dar o diagnóstico. Eu sou obrigado a dar esse diagnóstico. É muito importante na vida do meu paciente. Eu vou lá e faço outro, até confirmar de fato que o paciente tem a doença. A HIV, por exemplo, é assim. Isso é um teste em série. E se é um teste em série, se é um teste que eu preciso confirmar a doença, que eu vou fazendo um, depois o outro, em últimas palavras, eu estou aumentando a especificidade, beleza? Aqui, pessoal, eu não posso brincar. Aqui, a chance do teste ser negativo em indivíduo não doente tem que ser altíssima, beleza, pessoal? Porque aqui, o que eu quero em últimas palavras? Eu quero dar o diagnóstico.
Pessoal, um teste muito específico, ele é muito bom para afirmar um diagnóstico, beleza? Ele é bom para confirmar um diagnóstico. Ele não é bom, então, para rastreamento, porque rastreamento, a minha ideia é afastar um diagnóstico, beleza? A minha ideia no rastreamento é essa. Eu faço em várias pessoas para eu afastar o máximo de diagnósticos possíveis e acabo pegando todo mundo que é realmente doente. Vocês vão entender agora em teste em paralelo. O que é um teste em paralelo, pessoal? É quando eu faço vários testes ao mesmo tempo. Então eu quero pegar todo mundo, beleza? Eu quero dar o máximo de diagnóstico possível. Quero pegar todo mundo. Para quê? Para que a pessoa que seja negativa, com certeza, não tenha doença. Testes em paralelo são muito feitos quando eu tenho uma epidemia, por exemplo. Porque eu quero pegar todo mundo. Quero pegar os doentes e acabo, infelizmente, também pegando alguns não doentes. Mas, com certeza, se eu faço um teste em paralelo e deu negativo, como o teste é muito sensível, se o teste der negativo, com certeza meu paciente não tem a doença. Qual é a minha intenção aqui? Está aqui embaixo. É excluir um diagnóstico. O teste em paralelo é feito, um rastreamento é feito para excluir um diagnóstico. Porque se der negativo, um teste muito sensível, é porque de fato meu paciente não tem a doença. Em contrapartida, um teste muito específico, se der positivo, é porque de fato meu paciente tem a doença. Então, pega essa ideia para vocês, pessoal. Um teste muito específico, como, por exemplo, um teste em série, eu quero firmar um diagnóstico, porque é uma doença muito estigmatizante. É uma doença que eu tenho que dar o diagnóstico. É uma doença que eu não posso dar falso positivo. Eu tenho que dar o diagnóstico correto. Então, eu preciso de um teste muito específico, eu preciso de um teste em série. Já um teste de rastreamento, pessoal, que eu quero excluir muitos diagnósticos aí, quero pegar todo mundo e quero pegar todos os doentes, mesmo que por isso eu pegue alguns falsos positivos, não tem problema ser falso positivo, porque estamos diante de uma epidemia, eu faço um teste em paralelo. Beleza? É um teste que tem alta sensibilidade. Aqui eu quero excluir o diagnóstico. Aqui um paciente que dê negativo, ele com certeza não tem a doença. Pegou? Nunca mais esquece. Fechou? Vamos treinar, gente, juntos? Vamos lá. Começando, pessoal, olha como é que caem as questões para vocês. Vamos devagar. Um novo exame diagnóstico para diabetes apresenta 90% de sensibilidade e 95% de especificidade. Este foi aplicado a um grupo de 1.000 pessoas, cuja prevalência de diabetes é de 12%. Calcule a acurácia do teste. Ai, meu Deus, Gustavo, não estou entendendo. Calma, pessoal, vamos devagar aqui. Como eu faço esse tipo de questão? Para começar. Gente, essa questão só é feita de uma forma, é a forma mais rápida. Eu pego o que ele me deu, monto a tabela, acho que ele não me deu e calculo o que ele pediu. Essa é a ideia. Então vamos devagar. Já montei a tabela para vocês e vocês vão ver que essa tabela vai ser sempre a mesma. Olha só, de onde é que eu tirei essa tabela? Eu não inventei. Repara só o que ele me deu. Ele não está falando das 1.000 pessoas, a prevalência da doença é de 12%? Então ele já me deu o total de doentes, que é 120. Me deu também, pessoal, o total de sadios, que é 880. Ele me deu isso, quando ele falou aqui da prevalência. E aí, eu calculo, por consequência, o restante. Mas como, Gustavo? Está aqui embaixo para vocês. Ele não me disse, gente, que a sensibilidade é de 90%? Eu vou lá e calculo. Sensibilidade é de 90%. Lembra que a sensibilidade é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes? Então, aqui eu coloquei no lugar do 108, que eu não conhecia ainda o 108, o valor x sobre 120. Então, a sensibilidade, que é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes, eu coloquei x sobre 120. Deu igual a 90%. E achei que o valor de x é 108. Achando o 108, eu consigo, que seria que os verdadeiros positivos, eu consigo achar o 12. Não é o somatório aqui, ó, 108 mais 12 dá igual a 120, que é o total de pessoas doentes. Beleza? Em contrapartida, pessoal, ele não me deu a especificidade, que é 95%. A especificidade não é a chance de um teste dar negativo dentre os indivíduos não doentes? Mesma coisa. Eu coloquei especificidade dá igual a 95%, que dava igual a y, esse valor aqui eu não tinha ainda, né? Y sobre 880, que é a chance de um teste dar negativo dentre os não doentes, e encontrei o valor de y, que é 836, que aqui seria o total de testes, o que, pessoal? Verdadeiros negativos. Consequentemente, eu achei o 44. E o resto é deduzir. O total de testes positivos é um somatório, o total de testes negativos também é um somatório.
Ele me pediu aqui, gente, a acurácia do meu teste. O que que é acurácia, pessoal? A acurácia, que eu não tinha falado na aula, preferi falar aqui para vocês, é a chance de um teste estar certo. Então, é o somatório dos verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, divididos o quê? Divididos pelo total. Então, aqui eu somava 108 com 836, por quê? Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos. Eu não falei que a acurácia é a chance do teste estar certo? Então, verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo sobre 1000. Esse valor dava 0,94 ou 94,4%. Pegaram? Gente, as questões caem exatamente assim para vocês. Vocês vão ver, se vocês forem acompanhando a aula, que eu usei o mesmo tipo de tabela em outras questões, tá bom? Então vamos seguir, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Um teste diagnóstico para a detecção de câncer de cólon tem sensibilidade de 85% e especificidade de 75%. Caso ele seja aplicado a uma população com 10% de probabilidade pré-teste para esta doença, qual a proporção aproximada de pacientes com teste positivo que realmente têm câncer? Gente, pega a ideia. Pega o que ele me deu, beleza? Monto a tabela, encontro o que ele não me deu e faço o cálculo do que ele pediu. Pessoal, é sempre a mesma coisa. Quer ver? Primeira tabela já aqui para vocês. Exatamente igual a tabela que estou usando em outras questões. Pessoal, agora vamos entender como eu cheguei a essa tabela. Devagar. Para começar, o que ele me deu? Ele está falando aqui, ó. A população tem 10% de probabilidade pré-teste. Ou seja, a prevalência da doença é 10%. Então aqui é só inventar um valor, gente. Seja simples, simplifique a questão. Não precisa ficar botando um monte de variável. Inventa o valor. Eu inventei o valor de 1000, porque eu quis. Ué, 1000, a chance, a prevalência não é 10%? 100 doentes, 900 não doentes. Isso aqui foi o que ele me deu. Acabou, só tinha isso no início. Mas ele me deu também a sensibilidade e a especificidade. Perfeito. Então vamos devagar. A sensibilidade, que é de 85%, lembra que eu comentei com vocês, lembrando do conceito, que é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes? Então, 85 sobre 100. No lugar do 85 aqui, eu botei x. Então, x sobre 100 deu igual a 85%. Ué, bateu direitinho o cálculo. Beleza, gente? Então, x aqui é exatamente 85. O somatório aqui eu não encontro total de doentes. Se eu tenho 85 já, que é o verdadeiro positivo, eu encontro 15, que é o total de testes negativos dentre os doentes. Entenderam, pessoal? Aqui um somatório. Tabelinha simples para vocês. Agora ele me deu também, pessoal, a especificidade. A especificidade dá 75%. E no conceito, lembra do conceito? A especificidade é a chance de um teste dar negativo dentre os não doentes. Então aqui eu coloquei y sobre 900, dando igual a 75%. E achei o valor de y, que dava 675. Consequentemente, achei aqui o valor de total de testes positivos dentre os sadios. Beleza? Agora, o que ele me pediu, pessoal? Vamos lembrar o que ele me pediu? Ele me pediu, está aqui, gente, a proporção aproximada de pacientes com teste positivo que realmente têm câncer. Ou seja, gente, entende? Ele me pediu valor preditivo positivo. Beleza? Que é a chance de um paciente ser doente, dado que o seu teste foi positivo. Então, eu dividi 85 por 310. O valor final dava qual, pessoal? 27%. 85 sobre 310. Gente, sempre cai assim, dessa forma, tá bom? Não vai perder ponto mais com isso. Vamos seguir. Vamos lá, gente. Questão aqui conceitual sobre a matéria. Na avaliação de testes diagnósticos, a capacidade do instrumento em reconhecer casos verdadeiramente positivos é denominado... Gente, qual é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes? Ou seja, de encontrar verdadeiros positivos? É a sensibilidade. Gente, está ali, gente, sempre cai da mesma forma. Não vai perder ponto, pessoal. Vamos seguir. Vamos lá, gente. Dentre as características de um teste diagnóstico considerado padrão ouro para o diagnóstico confirmatório de uma condição específica, marque a alternativa que possui características que deve ter maior priorização. Pessoal, para que um teste seja considerado padrão ouro, para que um teste não tenha falhas, pessoal, o melhor tipo de teste para eu confirmar uma doença. Pessoal, aqui eu quero confirmar uma doença, porque é muito importante o meu diagnóstico certo. Para isso, gente, eu tenho que ter o que no meu teste? Gente, o meu teste tem que ser muito específico. Exatamente, está aqui. A minha especificidade é essencial. Entenderam? Não esquece mais.
Vamos seguir. Vamos lá, gente. Um determinado exame complementar é positivo em cerca de 80% dos indivíduos, homens ou mulheres, portadores de lúpus eritematoso sistêmico. E na população não portadora da doença, sua frequência de positividade é maior nas mulheres, ou seja, a chance de um teste ser falso positivo é maior nas mulheres. Ou seja, pessoal, eu estou achando menos chance do teste ser o quê? Verdadeiro positivo nas mulheres. Concordam comigo? Ou seja, está muito ruim, a especificidade aqui está ruim. Então essa é a explicação. A especificidade desse exame para o diagnóstico de lúpus é menor em mulheres do que em homens, porque em mulheres é mais comum eu encontrar falso positivo. Essa era a explicação. Questão simples, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, gente. Em relação ao rastreamento de patologias na população, a sinal alternativa é correta. Pessoal, em relação ao rastreamento, nunca esquece isso. Quando eu faço um rastreamento, a minha intenção, repito a vocês o que eu já falei em aula, a minha intenção é afastar um diagnóstico. Quando eu faço um teste de rastreamento, e eu geralmente faço em epidemias, em surtos, ou até em rastreamento de uma forma geral, eu quero, pega essa ideia, gente, pegar todo mundo. Eu quero pegar todo mundo. Eu quero pegar todos os doentes, mas também um dos problemas desse teste de rastreamento é que eu posso acabar pegando alguns não doentes. Mas não tem problema, estamos numa epidemia. Pega sempre essa ideia. Então é claro que um teste de rastreamento também vai dar alguns falsos positivos. Não tem problema. Todos os doentes eu vou acabar pegando. Gente, então para isso, se é um teste que eu quero afastar doença, ou seja, um teste que eu quero pegar todo mundo, ou seja, um teste que se der negativo, eu quero ter praticamente certeza que esse paciente não é doente, esse teste tem que ser com certeza muito sensível. Pega essa ideia, como está ali para vocês. Ó. O teste aplicado deve apresentar poucos resultados falso positivo. O teste muito sensível, ele tem pouquíssimos resultados falso positivo. Beleza? Lembra? A sensibilidade não é a chance do teste ser positivo dentre os doentes? A sensibilidade muito alta, eu tenho mais chance de achar verdadeiros positivos e menor chance de ter falso positivo. Nunca mais esquece. Vamos seguir. Vamos lá, gente. O novo teste diagnóstico apresentou os seguintes resultados quando comparado ao padrão ouro. Gente, como eu falei, é sempre assim. Isso aqui foi entregue pela prova de vocês, pessoal. Olha só, ele disse, padrão ouro, positivo ou negativo. O que ele está dizendo aqui? Doentes e sadios. É a mesma ideia, pessoal. Comparando com o novo teste, positivo e negativo. É a mesma ideia, gente. Era isso que ele queria de vocês. Então, devagar, pessoal. Já botei até aqui as respostas. Sensibilidade. Lembra? É a mesma ideia para vocês. Sensibilidade não é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes? Então, 75 sobre 150. Isso dava 50%. A especificidade. A mesma ideia, pessoal. Não é a chance de um teste dar negativo dentre os não doentes? 25 sobre 50. Está aqui, 50%. Valor preditivo positivo. Não é a chance de um indivíduo ser doente, dado que o seu teste foi positivo? Então, 75 sobre 100. Então, aqui dava 75%. E o valor preditivo negativo, que é o último aqui, não é a chance de um indivíduo não ser doente, dado que o seu teste foi negativo? Exatamente. Então, aqui dava 25 sobre 100, 25%. O único que acertou, porque ele cobrou os 4. O único que estava certo era a sensibilidade. Resposta correta, letra A. Tá bom? Letra B de bola, na verdade. Vamos lá, vamos seguir, vamos pro próximo. Vamos lá, gente. 149 pacientes com adenofagia e suspeita de faringite foram avaliados pelos residentes de um hospital, tendo sido realizado e coletado culturas em todos os pacientes. Pode-se ver que 37 tinham cultura positiva e os residentes diagnosticaram corretamente 27. Percebe, pessoal, como é que ele já vai entregando tudo pra gente, olha lá. Por outro lado, os residentes administraram antibiótico para 35 pacientes sadios. Então, olha só o que ele me deu, gente. Olha, tá ali, pessoal. Olha só, de novo, pode-se ver que 37 pacientes tinham cultura positiva. Entende, pessoal, que isso já seria o padrão ouro, olha só. 37 são doentes. E que destes, os residentes diagnosticaram corretamente 27. Está aqui, ó. 27 total de verdadeiro positivo. Logo, 10 não foram diagnosticados e são doentes. Aí ele segue. Por outro lado, os residentes administraram antibiótico para 35 sadios. Ou seja, eles acharam que era positivo 35 pacientes que não eram doentes. Entendeu? E concluí aqui que era 77. Por quê? Porque aqui eu já tinha achado que isso aqui é 37 e o somatório é 149. Olha lá, ó. Aqui são 112 pessoas sadias. Entendeu? Gente, tudo faz sentido. Fiquem tranquilos. É só parar, pensar, interpretar a questão que vocês vão conseguir. Quer ver? Aí ele pediu aqui a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade não é a chance de um teste dar positivo dentre os doentes? 27 sobre 37. Está ali, ó.
0,7729, ou 72% ou 73%. E a especificidade, né? A chance de um teste dar negativo dentre os não doentes? 77 sobre 112. Estava 0,108 ou 69%. Né? Resposta, D de dado. Gente, vamos seguir? Vamos lá. Pessoal, mesma questão anterior, só que aqui ele pediu quais são os valores preditivos de positivo e negativo encontrados. Então ele entregou tudo para a gente, já montamos a tabela. Ele quer o valor preditivo positivo. Lembram? Chance de um paciente ser doente, dado que o seu teste foi positivo. 27 sobre 62. Está ali para vocês, gente. 0,44 ou 44%. E o valor preditivo negativo, pessoal, lembram? É a chance de um paciente não ser doente dentre o total de testes negativos. 77 sobre 87. 0,88 ou 88%. Resposta, B de bola. Pessoal, é assim que cai para vocês. Vamos para a última questão, vamos lá. Vamos lá, gente. Em um estudo visando avaliar a eficácia do autoexame na redução da mortalidade por câncer de mama, 133.375 mulheres participaram de um treinamento sobre a técnica de rastreamento para a doença. Os resultados do exame e do diagnóstico definitivo são mostrados abaixo. Ele mostrou essa imagem para vocês lá na hora. O valor preditivo positivo do autoexame de mama é... Pessoal, ele entregou tudo para a gente. Pessoal, e só pediu o valor preditivo positivo. Gente, é assim que cai para vocês. Lembra? É a chance de um paciente ser doente, dado que o seu teste foi positivo. Eu fazia 256 sobre 1.730, dava 0,14 ou 14,8%. Resposta gabarito de B de bola. Pessoal, é sempre assim que cai. Não vai perder ponto, gente. Eu acredito em vocês. Tá bom? Vamos lá, abraço.